Oi, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem, assim como eu também estou bem, graças a Deus, tá? Então, nós estamos tendo aí um período de avaliações, conteúdos do primeiro bimestre, aqueles conteúdos que a gente estava trabalhando em sala. Vamos ter mais uma outra avaliação sábado que vem de sociologia. E como vocês então já estão sabendo, essas avaliações são referentes ao primeiro bimestre. E a nossa avaliação de sábado de sociologia vai cair lá nela o surgimento da sociologia e sobre Augusto Comte, o positivismo, que é um conteúdo que eu já tinha trabalhado com vocês. Inclusive esse slide que eu tinha trabalhado com vocês em sala de aula. E eu vou dar então aqui hoje uma revisada com vocês desse conteúdo para ajudá-los ainda mais a responder a avaliação de sábado. Então vamos começar a ver então aí, tá? Como que surge aí primeiramente a sociologia. Então a sociologia, ela é uma ciência moderna. Ela vai se dedicar então a fazer análise das relações sociais, né? E as formas de associação, ou seja, as formas que a sociedade se organizam, tá? Então a sociologia, ela vai estudar aí as interações que existem dentro da sociedade. Ela vai estudar as interações dos grupos sociais, a mobilidade social, que é de uma classe subir ou descer, a divisão social, que nós sabemos que a sociedade ela é dividida em classes, e nós temos também as competições dentro da sociedade. Então, grupos sociais, mobilidade social, divisão social, competição e conflito, tudo é estudo da sociologia, que é uma ciência moderna. A sociologia, ela é também conhecida como a ciência da crise, pois ela vai nascer justamente no período do impacto de duas duplas. Quais são essas duas duplas? É o que a gente fala de revolução burguesa, que são revoluções criadas aí pela classe burguesa, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então ela vai nascer aí para explicar as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade europeia nesse momento. Então, lá no século XVIII, mudanças que estavam ocorrendo dentro da sociedade europeia, surge então aí essa ciência que passa a estudar as transformações que passava a Europa. Ela vem justamente no período da consolidação do capitalismo, o momento que o capitalismo estava se consolidando dentro da sociedade europeia. Então, nesse contexto aí surge a ciência da crise, que eles chamaram de ciência da crise, que é a física social, que é hoje a sociologia. A sociologia, então, ela é considerada uma ciência moderna, tá? Então, ela é moderna. Por quê? Porque ela é o resultado aí da consolidação da ordem capitalista. O capitalismo surge na sociedade moderna. Então, ela vem justamente aí na consolidação do capitalismo. E nós vamos ter aí algumas transformações do século XV ao século XVIII, tá? Que vai ajudar aí na consolidação, no surgimento da sociologia dentro da sociedade. Então, que transformações que vão ocorrer do século XV ao século XVIII, onde nós vamos ter aí o surgimento da sociologia. Nós vamos ter então aí mudanças econômicas, que é a revolução econômica, que vem principalmente com as novas formas de ganhar capital. Então a sociedade ela passa por transformações econômicas. Nós temos aí também transformações culturais, que é a revolução cultural, principalmente com o Renascimento, o Iluminismo, e a revolução política. Então, do século XV ao século XVIII, a sociedade europeia passa por grandes mudanças. Nós temos então aí revolução econômica, revolução cultural e revolução política, que são três grandes revoluções que vão ocorrer do século XV ao século XVIII. Revolução econômica. Nós vamos ter então aí as mudanças na propriedade privada dos meios de produção. Vamos ter aí muitas mudanças
nos meios de produzir. Então, a propriedade privada ela vai sofrer transformações para o surgimento do capitalismo, que são novas formas de ganhar capital. Tá? Nós vamos ter então aí, com o surgimento da Revolução Industrial, a desapropriação de camponeses e artesãos e a concentração da terra, a concentração da produção nas mãos da burguesia. A burguesia, porém, vai concentrar a produção e a propriedade privada da terra nas suas mãos. Nós vamos ter então aí, né, a burguesia tendo controle tanto da vida rural quanto da vida urbana, detentora aí então de todo o capital. E com a burguesia surge aí o setor industrial e surge a classe do proletariado, né, que vem com a Revolução Industrial. Então, mudanças econômicas com a Revolução Industrial. Mudanças também no ramo do conhecimento, que veio com a Revolução Cultural. Aí nós temos o Renascimento. O Renascimento ele trouxe aí grandes mudanças no ramo cultural, principalmente no conhecimento. Então, o Renascimento ele traz aí, então, a valorização do homem. O homem passa a ser um ser valorizado, principalmente com o uso da razão. Valoriza-se a razão, o uso do raciocínio, o pensamento lógico. E o iluminismo também. O iluminismo aí, né, ele vai então fazer com que o homem passe a ver o mundo de uma forma diferente. Então é a racionalidade. Então a racionalidade aí traz novas formas do homem ver o mundo dentro da sociedade. O iluminismo ele vai trazer aí muitas mudanças no mundo, principalmente no ramo do conhecimento, porque ele vai fazer com que o ser humano passe a olhar as coisas de forma racional, principalmente através da investigação, através da observação, e com isso aí nós vamos ter aí resultados concretos e não mais abstratos. O homem passa a explicar o mundo de uma forma mais concreta com o uso da razão. Então são as grandes mudanças que estão ocorrendo dentro da Europa. Revolução política, né, principalmente aí com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela traz grandes modificações dentro da sociedade. Então, nesse contexto que estava passando a Europa, nós vamos ter aí um cara que era francês, chamado Auguste Comte. Ele vai então começar a analisar essa sociedade. Então ele começa então a fazer um estudo da sociedade naquele momento. Então, a partir do momento que eu estou estudando a sociedade, eu falo então que eu estou tendo aí o estudo da ciência da sociologia, pois a sociologia ela estuda a sociedade no seu todo, todos os acontecimentos que tem dentro da sociedade, principalmente onde envolve aí o ser humano, que é o homem, que ela faz um estudo aí do homem dentro da sociedade. Então, esse cara, Auguste Comte, ele então começa a analisar os problemas que tinha na sociedade, a analisar a sociedade, os problemas que tinha, as questões políticas, né? E ele vai então criar aí uma ciência que está voltada para os problemas da sociedade. E ele então vai fazer esse estudo, que é então aí o grande, né, o primeiro aí podemos considerar o sociólogo dentro da sociedade moderna, Auguste Comte. Então com ele surge o que nós chamamos de sociologia. Ele vai fazer então um estudo da sociedade. Auguste Comte, ele vai então analisar a sociedade. E quando ele começa a analisar a sociedade, ele vai criar uma ideologia, uma ideia, né, um pensamento chamado de positivismo. Então ele é considerado o pai do positivismo. O positivismo ele baseia-se na crença da racionalidade, que é o uso da razão, que é o cientificismo, que vem de ciências. Uma sociedade que pensa de forma racional, ela é uma sociedade cientificista, né, com cientificismo. Então ele começa então a olhar a sociedade dessa forma, com a razão. E se a sociedade ela é vista
ela é vista, ela é observada, ela é analisada de forma racional, ela está caminhando para o progresso, que é o que ele chama de evolucionismo. Então, a teoria de Augusto Comte, o positivismo, ele baseia numa sociedade comparada com o cientificismo, organicismo e o evolucionismo. Tá? O cientificismo, o único caminho que a sociedade tem para chegar ao progresso é através da ciência, através do uso racional. Então, tudo tem que ser comprovado cientificamente. Uma sociedade que tem conhecimento, ela consegue chegar a um alto grau de desenvolvimento, né? Porque ela também começa a fazer um estudo, observando, analisando tudo que tem dentro dela. Então, é um estudo comprovado, e tudo que é comprovado é ciência. Então, ele fala então que a sociedade, ela tem que ter conhecimento baseado no cientificismo, que é o uso da razão. Depois, ele fala então que a ciência tem que ter método, tudo que tem método, ele tem que ter neutralidade e ele tem que ter objetivo. Então, dentro da ciência, eu tenho que criar um método, a forma como eu vou fazer o estudo. Quando eu faço um estudo, eu tenho que ser neutra, eu tenho que ter neutralidade. E a neutralidade leva eu ao objetivo que eu quero chegar, que aí para ele é o conhecimento sociológico. Augusto Comte também compara a sociedade com um órgão, o que ele chama de organicismo. Quando Augusto Comte faz essa comparação, ele observa a sociedade através da biologia, com os órgãos do corpo. Então, ele também faz esse estudo baseado aí nas ciências naturais, que é a biologia, observando a sociedade como um órgão do corpo, que é o organicismo. O que ele fala nessa ideia dele de organicismo? Para ele, a sociedade ela é como um órgão. Todas as partes têm que estar integradas e coesas, para que o corpo possa funcionar bem, harmonicamente. O nosso corpo, se um órgão não estiver funcionando bem, nós vamos começar a ter problema com outros órgãos do corpo, porque o nosso corpo, um órgão, precisa do outro para funcionar bem, para funcionar em harmonia. Assim ele coloca a sociedade. Para ele, a sociedade é como um órgão do corpo. Se todos os órgãos da sociedade não estiverem funcionando bem, nós não vamos ter uma sociedade harmônica. Nós vamos ter uma sociedade desigual, uma sociedade com problemas, com violência, com corrupção, com tudo isso aí e muito mais coisas ainda. Então, para que a sociedade esteja funcionando bem, todos os seus órgãos têm que estar em perfeito funcionamento. Por isso que ele compara a sociedade ao órgão do corpo, que ele fala de organicismo. E aí ele chega então na última fase, que é o evolucionismo. Então, a sociedade, ela tem que evoluir. Toda sociedade, ela busca a evolução, ela busca o progresso. Então, a sociedade, ela parte do estágio inferior para o estágio superior. Então, ela tem que evoluir. E aí, quando ele fala do evolucionismo, ele também compara a sociedade com a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, quando ele fala da seleção natural das espécies. Então, Charles Darwin, ele fala que as espécies, elas evoluem e que umas conseguem se adaptar ao meio ambiente, outras não. Então, Augusto Comte ele faz essa comparação também com a da sociedade, com a seleção natural, com o evolucionismo de Charles Darwin, lá dentro da biologia também. Ele fala, então, que a sociedade, ela tem que evoluir, que as espécies têm que evoluir, assim a sociedade já tem que caminhar para o progresso, para a evolução. Tem sociedade que consegue evoluir, tem sociedades que não. Aquilo não consegue, cabe às que conseguem ajudar as outras a evoluírem também. Isso aqui serviu de justificativa para que algumas nações da Europa dominassem regiões da África e da Ásia, já que elas estão no grau de evolução e algumas sociedades da África e da Ásia não estavam, cabiam às regiões da Europa levar a evolução para as sociedades, levar então o poder e o domínio por o que eles fizeram, né?
Então isso aqui serviu então de justificativa para ele, tá? Augusto Comte, ele compara a sociedade, né? A sociedade, então ele fala então que a sociedade ela tem grupos sociais, a sociedade de grupos sociais. E ele compara a sociedade, ele fala que a sociedade ela passa por 3 estágios. Então, a sociedade já tem 3 estados ou estágios, tá? Estados, os estágios é a mesma coisa. Então, Augusto Comte fala que a sociedade já tem 3 estágios, né? 3 estados, que é o estado teológico, o metafísico e o positivo. Ele fala assim, que a sociedade, ela esteve primeiro num estado, que é o estado teológico, tá? Então, são seres naturais. A sociedade, ela é vista de forma natural, os deuses influenciando na vida das pessoas. Isso aqui, para a gente perceber esse exemplo que ele coloca da sociedade no estado teológico, vamos pensar lá na civilização grega. Os gregos, a sociedade deles, eram explicadas baseadas nos deuses. Os deuses estavam muito presentes na vida dos gregos. Tudo eles tinham uma explicação baseada nos deuses. Para eles, os deuses influenciavam muito a vida deles. Então, é o estado teológico. A sociedade passou por esse estágio. Depois, ele fala que a sociedade foi para o estado metafísico. Tá? Então, o que é o estado metafísico? É um estado para ele, um estágio para ele intermediário, de ideias abstratas. A gente questiona, mas não tem a resposta. Você pensa, você questiona, mas você não tem a resposta ainda. Isso é estado metafísico. Você procura explicações, mas você ainda não tem explicações. Aí veio o estágio que ele fala de positivo, tá? Que é onde eu questiono, eu busco a resposta e agora eu vou encontrar a resposta. O estágio positivo, tá? É o conhecimento absoluto, é onde eu tenho o conhecimento absoluto, é onde eu uso a razão, é onde eu uso a técnica da ciência para explicar aquilo que até então não tinha explicação. Então, ele compara a sociedade dessa forma. Então, a sociedade para ele tem 3 estados. Ela tem o estado metafísico, o estado teológico, os deuses na vida das pessoas. Depois veio o estado metafísico, os questionamentos começaram a surgir na mente, na cabeça do homem. E depois veio o estado positivo. O homem agora encontrando as respostas através da ciência, através da investigação. Correto? Então, essa é a teoria de Augusto Comte, né? Que ele fala, então, do estado, que ele fala dessa teoria do positivismo, correto? Então, galerinha, esse é o nosso conteúdo que vai cair na nossa avaliação, tá? Então, aqui eu vi uma breve explanação para vocês, como que surge aí a sociologia, diante daquelas questões na Europa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo. Então, são as mudanças que passavam a Europa. E Augusto Comte, então, começa a analisar essa sociedade e vai criar uma ideia para fazer o estudo da sociedade, que é o positivismo, tá? Que é a ideia do positivismo. Quando a gente fala em positivismo, ele fala, então, né, que a sociedade, ela tem que estar em ordem e progresso, tá? Quando Augusto Comte criou essa ideia do positivismo, na cabeça dele, porque ele viveu dentro da França uma sociedade extremamente bagunçada. Então ele colocou que a França precisava de estar em ordem para chegar ao progresso. Então a ideia de ordem e progresso vem dessa corrente sociológica de Augusto Comte, positivismo, e que está lá no lema da bandeira brasileira, ordem e progresso. Então, quando então colocaram aquele lema, foi baseado nessa corrente sociológica, positivismo de Augusto Comte. O Brasil teria que ter ordem para chegar ao progresso. É isso que fala também essa teoria do positivismo, correto? Então, galerinha, é isso aí. Espero ter contribuído mais um pouquinho com vocês para a próxima avaliação.
Dessa vez não vamos ter atividade, somente essa revisão do conteúdo para vocês fazerem bem a avaliação, então não vou passar nenhuma atividade. E por favor, não esqueçam de ir lá nos fóruns. Vocês sabem que o fórum vale nota. Mesmo que você não tenha dúvida, vai lá no fórum e coloca, não tenho dúvida. Então os meus fóruns começam no dia 22/4. Dia 22/4, tá? Até essa semana, o de amanhã, vale nota. Então vão lá e postam alguma coisa no fórum, tá? De acordo com o que eu estou pedindo lá, vocês respondem. Se eu estou perguntando lá se é só para colocar se tem alguma dúvida ou não, se não tem dúvida, coloca. Professora, eu não tenho dúvida, correto? Então estou esperando vocês. Ficam todos com Deus, viu?